Esse vídeo é um alerta à nossa torcida e à direção do Esporte Clube Bahia com relação à situação atual do nosso Esquadrão de Aço, né? No momento em que estamos gravando esse vídeo, o Bahia se encontra aí a 2 pontos apenas da zona de rebaixamento, né? Somos o porteiro ali da zona. Hoje vamos debater juntos sobre quem são os verdadeiros culpados por essa situação atual do nosso Esquadrão de Aço. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Seria o diretor do clube, né? Capitaneado aí pela figura do senhor Cadu Santoro. Seriam os jogadores, né? Que chegaram aí nessa primeira janela de transferência, né? Representados principalmente aí pelo jogador Joana Chaves, que foi o jogador mais caro da história do Nordeste, né? E que não vem rendendo nada no nosso Esquadrão de Aço. Ou seria o nosso treinador, o português Renato Paiva, né? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora que bora! Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço. Como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. Rapaziada, hoje o tema é um pouco complicado, um pouco delicado. Vamos falar sobre a atual situação do nosso Esquadrão de Aço. Então, se você chegou até aqui, já sabe, né, galera? Senta o dedo no like aí para ajudar a plataforma do YouTube a disseminar a palavra do Esquadrão de Aço para mais torcedores. E se inscreve aqui no canal, rapaziada. Estamos com essa meta aí de 800 inscritos ainda nesse mês, né? Estamos começando devagarzinho aqui na humildade. A gente precisa bastante do seu apoio, beleza, rapaziada? Tamo junto. Bora começar o vídeo de hoje aqui. Tentando identificar os culpados para esse início de temporada trágico do nosso Esquadrão de Aço, né? Trago para vocês aqui falas do jornalista Cássio Cardoso, que tenta resumir um pouco mais dessa situação atual. Ele diz o seguinte, ó: em 14 jogos de Série A, o Bahia venceu apenas 3. Desde 7 de maio, quando ganhou do Coritiba, o Bahia só ganhou do Palmeiras. São 13 partidas no período. Na Copa do Brasil, desde a goleada sobre o Volta Redonda, são 3 empates seguidos, 2 tomando gol nos acréscimos. Hoje, na Arena Pantanal, no caso, o jogo de ontem, né, contra o Cuiabá, após marcar gol de empate, passou uns minutos tentando virar e depois acabou para o jogo, né? Após a janela, se o Bahia reforçar, no caso o Cássio Cardoso ainda não sabia da contratação do Gilberto, né? Só vai restar avaliar o trabalho do técnico. Hoje o trabalho de Paiva se ampara em erros individuais de atletas que comprometem os jogos. Dificulta ser preciso sobre onde está o maior problema. São 7 meses de trabalho, são muitos jogos ruins, poucos momentos bons e a dificuldade é imensa para destacar uma qualidade constante do time. Pois é, rapaziada, ele faz um recorte um tanto quanto atual sobre a situação do nosso Esquadrão de Aço, né? Porém, a gente tem que ressaltar também os resultados do início do ano, né? Lembrar aqui daquela goleada acachapante contra o Sport, né? Tomamos 6 do Sport lá na Ilha do Retiro, aquele jogo de polo aquático, né? Mas não justifica a gente ter tomado essa goleada expressiva. Tomamos 3 do Fortaleza, né? Tudo isso contra rivais diretos, né? No caso do Fortaleza, a gente não tomou mais porque o Vojvoda tirou o pé, né? Senão, com certeza, o Bahia teria tomado mais do que 3, né? Sem contar que a gente foi eliminado precocemente da Copa do Nordeste e acabamos ficando aí na penúltima colocação do nosso grupo na competição. Então, a gente tem que destacar aqui alguns aspectos, né? O primeiro de todos, né? Lembrar que o Bahia já havia virado SAF, né? No início do ano. O Grupo City já estava infiltrado no Esquadrão de Aço desde setembro do ano passado. Então, Cadu Santoro, né, que é a figura representativa do Grupo City, já estava mais ou menos conhecendo como era a estrutura interna, conhecendo também como é que funciona o Campeonato Brasileiro de modo geral. E do meu ponto de vista, eles menosprezaram o Campeonato Brasileiro, trazendo apenas peças de experimentação para o Bahia no primeiro semestre, né? Então eles vieram ali com Diego Rosa, com Kaique, jogadores pouco experimentados no futebol, muito jovens, né, sem muita experiência e que não vinham bem nos seus clubes atuais, né? Então chegaram no Bahia achando que poderiam resgatar esses jogadores porque iríamos enfrentar aqui um fraco Campeonato Brasileiro, uma fraca Copa
do Nordeste e acharam que poderiam fazer com que esses jogadores se ressaltassem e ajudassem o elenco. Porém, a gente viu aí que foi uma tragédia o nosso início de ano. O nosso Bahia não conseguiu bater aí as metas iniciais, né? Apenas conseguindo o título do Campeonato Baiano, que era algo que a gente já conseguia com uma certa facilidade sem a ajuda da SAF, né? Porém, a Copa do Nordeste a gente chegou a passar vergonha na competição, né? Perdendo aí de goleada para os nossos rivais diretos, né? Então a gente tem que colocar sim a culpa nos representantes do Grupo City, em especial o seu Cadu Santoro, que foi o responsável aí pela montagem do nosso elenco. Depois que ele conseguiu enxergar que o Brasil, né, é um campeonato à parte, né? Os jogadores tinham que jogar em alguns estádios onde o gramado não era muito bom, lidar com o calendário extremamente apertado, a arbitragem muito tendenciosa. Então ele já começou a perceber que ele tinha que investir mais em jogadores experientes, né? E foi daí que começaram a vir jogadores mais tarimbados no futebol, como o próprio Everaldo, o Cicinho, né? Então assim, mas também foram jogadores que, por virem de outros campeonatos, demorariam um pouco a entrar no ritmo do nosso futebol brasileiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cicinho, né? Cicinho demorou praticamente meio ano para poder engajar de fato e começar a apresentar algo de futebol. E querendo ou não, a gente teve que fazer uma nova contratação para a posição, que foi o caso do Gilberto, justamente porque não dá para confiar 100% no Cicinho, né? Então, falando aí, responsabilizando em primeira instância, seria então aí a direção do Sport Clube Bahia. Para mim é o principal fator aí para o Bahia não ter alcançado um bom rendimento nesse primeiro semestre, né? E também na contratação do próprio treinador, né? O Renato Paiva, ele tem números péssimos aí com o Benfica B, né? E com o León do México, né? O único trabalho de fato bom que ele fez foi lá com a equipe do Independiente del Valle, onde ele conseguiu se sagrar campeão lá do campeonato do Equador. Porém, dizem as más línguas que ele já pegou um time meio que estruturado, né? E aqui no Bahia ele tem refletido bastante o que ele costuma fazer nos seus times pregressos, né? Ele toma muito gol. É raro quando o Bahia consegue passar por uma partida sem sofrer gols, né? Foi justamente isso que ele tentou combater na uma das primeiras entrevistas que ele deu ao chegar ao Bahia, né? Ele disse que gosta de estruturar o time por partes e ele iria começar estruturando a zaga do Bahia. E ela é justamente o nosso ponto mais deficitário hoje em dia no nosso elenco, né? Nós tomamos muito gols e o Renato Paiva ainda não conseguiu estruturar esse setor, que é bastante importante para você ter bons resultados, né? Para você não perder, é primordial que você não sofra gols, né? E o nosso time não consegue passar por isso. E a gente fala do setor defensivo do modo geral, tá, galera? Não é só a zaga em si. Aqueles 3 zagueiros que muitas vezes ele coloca, ou os 4, a linha de 4 jogadores ali, né? Todo mundo tem que marcar. A marcação começa lá do ataque e termina na defesa. A bola tem que chegar amortecida na defesa para que consigamos tirar aquela bola da zona de perigo, né? E infelizmente o Renato Paiva não consegue fazer um bom trabalho e ele é o culpado de número 2 no meu ponto de vista aqui, né, rapaziada? Renato Paiva, ele peca muito dentro de campo e fora de campo mais ainda, né? Ele não consegue dar uma entrevista convincente para passar tranquilidade para a nossa torcida, né? Muito pelo contrário, muitas vezes a gente vê ele terceirizando a culpa para os jogadores, muitas vezes até para a torcida, né? Quando a torcida resolve vaiar um ou outro jogador, ele acaba dizendo que a torcida está intranquilizando os jogadores dentro de campo. Porém, ele não consegue jamais colocar a culpa para si, né? Do trabalho ruim que ele tem feito. Ele já tem bastante tempo aqui dentro do Sport Clube Bahia, não conseguiu apresentar um resultado satisfatório. Então vocês me perguntam, sou contra o Renato Paiva, sou a favor então da demissão do treinador? Não é por aí, né? Eu acredito que o treinador ele vai ter agora essa segunda janela para receber novos jogadores agora mais tarimbados, né? Acredito que o Grupo City já tenha entendido como é que funcionam as coisas aqui no Brasil e ele vai receber agora esses jogadores nessa segunda janela. E para mim seria o ultimato de Renato Paiva dentro do Sport Clube Bahia, né? A gente tem que ver como é que o treinador vai se sair com a chegada desses novos reforços no elenco, né? Já chegou Gilberto, que para mim é um lateral direito que seria
facilmente titular em qualquer equipe da Série A hoje em dia, do nosso Campeonato Brasileiro, né? E então, eu espero que cheguem mais, né? O Cadu Santoro, ele fala na mensagem ali de boas-vindas de Gilberto que ele abre um novo ciclo de contratações, né? Dando a entender de que sim, chegarão novos reforços aí nessa segunda janela. Mais um erro também da direção, né? A janela se abriu dia 3, né? Tem uma semana que a janela está aberta e apenas chegou um jogador. Então, nós precisamos de muitos outros jogadores para vários setores do nosso time e apenas chegou um jogador. Então, essa letargia da diretoria em contratar também dificulta bastante, porque muitas vezes o jogador vem da Europa, lá a temporada já terminou faz um mês, 2 meses, e os jogadores estão aí praticamente parados, vão precisar entrar em forma novamente, ganhar ritmo de jogo, e isso deve perder aí umas 2 ou 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, a janela, quando se abre, não é para procurar jogadores, seu Cadu Santoro, é para trazer os jogadores. Parece que eles esperam a janela abrir para começar a buscar no mercado. A gente sabe, né? Obviamente que contratar é um ato de risco e que também contratar é muito complicado, né? Não só o Bahia está no mercado, né? Muitos outros clubes estão no mercado também. Inclusive agora no Brasil temos a concorrência de outras SAFs, né? Por último, agora o Coritiba acabou de virar SAF também e já está caindo no mercado contratando novos jogadores. Demitiram o Zago, né, o treinador, e após a demissão do Zago, tiveram 2 jogos e tiveram 2 triunfos. Então, assim, a SAF do Coritiba meio que já chegou injetando grana, injetando incentivo, né? Então, a concorrência vai aumentando, o mercado também vai ficando inflacionado. A gente sabe que é complicado contratar, porém tem que ter celeridade. A gente fez um acordo com o Grupo City, imaginando que tudo isso aí seria resolvido, todas essas questões seriam resolvidas porque tem know-how, tem dinheiro, né? Então a gente não pode estar tratando o Bahia como o Bahia de outrora, né? Como Bahia Associação, né? Hoje o Bahia tem nome, tem grana e tem scout, né? Para poder mapear o mercado. Então tem que ser um processo um pouco mais acelerado aí e não tá deixando para fazer as contratações de última hora, né? Então é isso, eu acho que esses são os 3 pilares aí para essa má fase do Esquadrão de Aço nesse primeiro período aí do ano, né? Justamente aí o diretor de futebol, Cadu Santoro, Renato Paiva, né? Tem os jogadores também que demoraram muito a engrenar, né? Como foi o caso aí de Jones Chaves, o Cicinho, o Everaldo, né? Jogadores que chegaram com toda a pompa aqui no futebol brasileiro, porém não estão rendendo nada, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para finalizar o vídeo de hoje, como é que está a situação dos outros clubes que fazem parte do conglomerado do Grupo City, né? Como é que o Grupo City está conseguindo lidar com os outros clubes que fazem parte aí do seu grupo, né? Vamos começar aqui então mostrando a situação do time uruguaio, né? Que é o Montevideo City Torque. A gente pode observar aqui que no campeonato uruguaio eles se encontram aqui na 5ª colocação do grupo, né? São 2 grupos, né? Grupo A e Grupo B. E aqui cada grupo com 8 clubes. E o grupo A, onde está localizado aqui o City Torque, eles estão apenas na 5ª colocação, né? Do campeonato, do fraco campeonato uruguaio. Partindo agora aqui para o nosso Esquadrão de Aço, a nossa realidade, né? Campeonato brasileiro. Então o Bahia está aqui, como eu havia dito no início do vídeo, na 16ª colocação, ali na portaria da zona de rebaixamento, galera. O Troyes da França, né? Vamos aqui para o campeonato francês. O Troyes é outro clube que faz parte aí do grupo City. Ele foi rebaixado, galera. Exatamente. Terminou aqui na 19ª colocação do campeonato francês. E na próxima temporada irá disputar aí a Série B do campeonato francês. Vamos lá para a Bélgica, né? Ver aqui o time que é o Lommel. Olha lá, o Lommel terminou aqui, ó, na 1ª colocação do seu grupo, né? Aí com 51 pontos, 32 jogos, e agora eles vão para a segunda parte da competição, que são os playoffs, né? Então são jogos de mata-mata e o Lommel conseguiu se classificar para a próxima fase aí em 1º colocado. Um bom resultado, né? Vamos agora lá para a Espanha, né? O time lá da Espanha que é capitaneado aí pelo City Football Group é o Girona. O Girona está aqui em 10º colocado, né, da competição. Um campeonato bastante disputado, onde a gente tem aqui Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, né? Alguns clubes
extremamente tradicionais do futebol, e o Girona se encontra aqui em 10º colocado, né? O segundo ano de Grupo City aí no Girona, até que fazem uma boa campanha lá pela Espanha, né? Vamos agora dar um giro lá na Austrália. O time da Austrália é o Melbourne City, e a gente pode observar aqui o campeonato está em andamento ainda, e o Melbourne City se encontra aí na primeira colocação do campeonato australiano, né? Boa colocação também. Vamos aqui agora para a Índia, né? Se trata aqui então do Mumbai City. Mumbai City terminou a primeira etapa da competição aqui em primeiro colocado, né? E nos playoffs a gente pode perceber que o Mumbai City foi desclassificado aqui nas semifinais, né? Empatou no tempo regulamentar contra o Bengaluru FC e perderam por 4-1 no agregado aí dos pênaltis, né? Então foram eliminados aqui nas semifinais do campeonato. Pois é, vamos aqui agora, rapaziada, para o campeonato americano, né, lá dos Estados Unidos. O New York City está aqui na 13ª colocação do seu grupo, né? A Conferência Leste. Existe a Conferência Leste e a Conferência a Conferência Oriental e Ocidental, né? O New York City faz parte da Conferência Oriental e ele se encontra aqui no seu grupo em 13º colocado, né, rapaziada? Fazendo uma péssima temporada aí também a equipe dos Estados Unidos. Vamos agora dar um giro lá na Itália. A Itália tem a equipe do Palermo, né? O Palermo aqui se encontra em 9º colocado do campeonato italiano, né? Campeonato italiano também bastante complexo, né? Muito tradicional, porém o Palermo ele é um time de Série B, como a gente pode observar, né? E ele está em 9º colocado da Série B lá na Itália, né? Tenebrosa a situação do Palermo também. Vamos aqui agora para a Bolívia, onde o Grupo City tem uma parceria, né? Ele não é 100% dono aí do grupo lá da Bolívia. E o time boliviano se encontra aqui na 4ª colocação do campeonato boliviano, galera. Vamos lá para o Japão. Japão, onde o Grupo City tem aí o Yokohama Marinos, né? O Yokohama se encontra aqui na primeira colocação do campeonato. Campeonato ainda em andamento também. Então vai indo bem o time do Japão. E para finalizar, vamos lá para o Sichuan Jiuniu, que é o time do Grupo City lá da China. E eles se encontram aqui na vice-liderança do campeonato chinês. Pois é, rapaziada, essa é a situação aí de momento dos clubes capitaneados aí pelo Grupo City, né? Alguns estão fazendo um péssimo campeonato inicialmente aqui, né? Como o caso do Bahia, por exemplo, e outros mais. Então deixem aqui nos comentários se vocês imaginavam que o ano de 2023 ia começar assim para os clubes capitaneados aí pelo Grupo City, principalmente aqui em questão do nosso Esquadrão de Aço. Deixem aqui nos comentários também quem vocês acham que tem a maior culpa, né, pela fase que o Bahia se encontra atualmente, e como a gente pode fazer para sair dessa situação, beleza, rapaziada? Chegou até aqui, já sabe, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Todo dia tem muito conteúdo aqui sobre o nosso Esquadrão de Aço, né? A gente tem vídeos aqui nesse formato de mais de opinião, temos também formato de informação. Temos também o nosso perfil lá no Instagram, que é o BB New Generation. Se você não segue, chega lá, tá aqui na descrição desse vídeo, galera. Então é isso, rapaziada. Aquele abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tamo junto e misturados, valeu e fui!